E o ano de 2020 não para. Níveis altos de radiação detectados sobre a Península Escandinava. Temos uma nova Chernobyl? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para quem não era vivo na época, o acidente de Chernobyl começou a ser anunciado exatamente com esse tipo de manchete no Ocidente. Alta medição de radiação na Suécia e na Escócia podem estar ligadas a um acidente nuclear na União Soviética. Lógico, como era de se esperar, ninguém sabia de detalhes ainda, como a coisa aconteceu dentro da cortina de ferro, ninguém teve informações precisas por muito tempo. Só meses depois, a informação sobre a catástrofe que foi Chernobyl se tornou pública e conhecida de todo mundo, quando o cientista nuclear russo Valery Legasov, como vocês viram na série, fez a palestra dele. Pois bem, hoje temos vários jornais menores na Rússia, alguns jornais de grande porte com manchetes similares. Pico de radiação na Península Escandinava ligado à falha de funcionamento em usina nuclear russa. Antes de mais nada, é importante saber o que está confirmado e o que é especulação pura por hora. O que se sabe, e isso é confirmado, é que as autoridades nórdicas em Helsinki, capital da Nokialândia, que alguns chamam de Finlândia, confirmaram níveis não usuais de radiação nesses últimos dias de junho de 2020. Isso em toda a Península Escandinava. Isso daí é certo. A origem dessa radiação, porém, é menos clara. Um outro instituto, dessa vez da Holanda, o RIVM, foi quem indicou que esse alto nível de radiação pode estar ligado a mau funcionamento ou acidente de usinas nucleares russas. Mas poucos jornais noticiaram isso, o que pode indicar que tal pronunciamento não seja muito firme. De fato, o próprio instituto disse, depois, que não há como afirmar a origem, apenas a direção de onde veio a radiação. A suspeita sobre usinas russas é porque muitas delas são antigas, da época da União Soviética, que, como todos nós aprendemos no seriado, contém falhas de desenho sérias. Muitas dessas falhas foram remediadas com sistemas novos, mas ainda existe um risco muito maior nessas usinas russas do que nas usinas mais modernas ocidentais. Os russos, porém, dizem que não há nenhum problema em nenhuma das empresas, em nenhuma das usinas nucleares próximas à região, o que poderia tranquilizar as pessoas se não fosse o fato que essa foi a exata mesma resposta dada originalmente no caso de Chernobyl lá atrás. Não tem nada de errado aqui, foi apenas um incêndio pequeno no teto do reator. Segundo o comunicado de um porta-voz da agência nuclear russa, as usinas de Leningrado, em São Petersburgo, e Kola, no norte, próximo à Finlândia, não apresentam radiação fora do normal. Imagina-se que a pressão por silêncio seja menor hoje do que foi no passado. Putin é um ditador, chefão mafioso, quase estilo socialista, mas a imprensa na Rússia hoje está longe do modelo centralizado e controlado com mão de ferro que marcou o período comunista na região. Para quem não se lembra, na época de Chernobyl, como tudo era centralizado, as rádios não poderiam dar a notícia antes do Comitê Central decidir como a notícia seria dada. Rádios da região inteira de Kiev, da Ucrânia como um todo, passaram a tocar música clássica o tempo todo. O pessoal da região já sabia o que isso significava, algo de muito ruim tinha acontecido, mas ninguém sabia o que era ainda. Muitos ficaram sabendo por rádios piratas do Ocidente. Quem sabe, se as pessoas tivessem sido avisadas do problema antes, muitos poderiam ter tomado precauções e não teriam câncer mais tarde na vida. Enfim. Bom, mas isso é o passado comunista. Hoje em dia, por mais que a máfia estatal russa queira, seria impossível segurar a informação de um grande acidente nuclear. Existe imprensa independente lá em Vodkalândia, ou Rússia, quer o Putin goste, quer não. Existem, lógico, outras 8 usinas nucleares da Rússia que ninguém falou nada, mas acidentes em usinas mais distantes precisariam ser ainda maiores para gerar tal efeito. Há, porém, uma outra explicação possível que está sendo ventilada por algumas pessoas no Twitter: a explosão em Teherã. Algumas pessoas estão estipulando isso em redes sociais apenas, viu? Não é notícia, visto que os eventos aconteceram em sequência. Veja, não se sabe se a explosão ouvida alguns dias atrás na capital do Irã foi uma explosão nuclear. Pode ter sido uma explosão química, mas isso não impede de jogar produtos nucleares na atmosfera. Mas, ao contrário da versão do governo do Irã, que diz que a explosão foi num reservatório de gás próximo à base militar e não na base militar, como falamos no nosso vídeo sobre o assunto de alguns dias atrás, imagens de satélite mostram que não foi isso não, foi na base mesmo.
a base que, suspeita-se, teria sido usada para testes nucleares. Como eu disse, veja, a explosão pode não ter sido nuclear, pode ter sido uma explosão química mesmo, uma explosão de gás. Mas isso, num local em que se faz pesquisa nuclear, tem a chance de jogar material radioativo na atmosfera. E nuvens de particulados radioativos podem sim chegar a uma grande altura na atmosfera e acabar caindo em outros pontos longínquos do planeta. Lógico, quem está muito perto da explosão tem muito mais chance de ser atingido. Mas lembre-se, como eu ressaltei, essa teoria é apenas isso, uma teoria. Apesar de que essa radiação tem que ter vindo de algum lugar. Até o momento, nenhuma máfia estatal se apontou como culpada. Os níveis de radiação medidos na Escandinávia, embora acima do normal, não chegam a ser prejudiciais para a saúde humana. Portanto, isso não se trata de um problema lá na Europa. Apenas a indicação de que pode ter um grande problema em outro lugar. E nesse outro lugar, onde ocorreu realmente a liberação, a coisa pode ser bem mais séria. Estados e seu desejo por violência cada vez maior acabam sempre gerando esse tipo de problema. Vamos torcer para ter sido um vazamento menor, sem grandes impactos na região próxima do acidente, mas não conte com informação livre de Estado sobre isso. Só a informação descentralizada é que vai chegar na verdade. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!